A gente segue acompanhando, então, a situação na Vila Cauí, onde as chuvas provocaram estragos nas ruas, nas casas das pessoas. O córrego Riacho Fundo, que mostramos aqui ontem, subiu mais de 2 metros acima do nível normal, transbordou 3 vezes, entre a noite de terça-feira e o início da tarde de ontem, quando depois disso tudo, a providência chegou. Segundo a Defesa Civil, a Vila Cauí está entre os 22 locais de risco alto ou muito alto aqui no DF para eventos como os deslizamentos, inundações, enxurradas. E ali na Vila Cauí, 4.500 pessoas vivem em área de risco. Então isso tudo já é motivo para a gente monitorar. A gente já sabe quais são os períodos de chuva forte. A gente já sabe que todo começo de ano é a mesma coisa. A gente tem que estar preparado. E a gente tem que chegar num nível que a gente se prepara antes do estrago e não se mobiliza depois do estrago. Mas toda essa mobilização é muito bem-vinda. A gente vai para lá ao vivo agora com o Gustavo Schwab, porque ele vai dizer o que foi feito de ontem para hoje para ajudar esses moradores que ficaram desalojados, perderam muitas coisas dentro de casa, né? Qual que é a situação por aí, tudo que foi feito? Neila, só complementando uma informação que você acabou de dar, 60 pessoas que ficaram desalojadas, mas no total 230 famílias que acabaram sendo afetadas pelas fortes chuvas de ontem. Vale lembrar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, cerca de 80% do esperado da chuva para janeiro já caiu aqui no Distrito Federal. E como a vice-governadora já adiantou, esse estado de alerta movimenta todos os órgãos do Distrito Federal em busca de ajudar as famílias que foram afetadas, e sobre isso a gente vai conversar com o administrador interino aqui do Núcleo Bandeirante, o José de Assis. José, muito obrigado por receber a equipe do DF no ar. Ontem nós estivemos aqui durante toda a manhã e o principal pedido dos moradores aqui da Vila Cauí era de ajuda por parte da administração. Que como a administração está se movimentando hoje, o que já foi feito e o que será feito para ajudar essas famílias? Bom dia. Bom dia. O que já foi feito foi toda a estrutura que montamos aqui para apoio a essas famílias que foram afetadas por essa fenômeno natural, né? Que é a enchente do córrego Riacho Fundo. E temos aqui o Corpo de Bombeiros, temos Defesa Civil e já arrecadamos mais de 2 toneladas de alimentos, donativos de como roupa e outros donativos. Agora, o que a comunidade necessita mais no momento é colchões, material de limpeza, toda essa parte que as famílias mais necessitam no momento. Colchões, entendeu? Cobertores. E quem pode ajudar, como é que pode chegar aqui? Nós estamos neste momento num tradicional campo de futebol aqui no Senhor Avelino. O pessoal conhece bastante aqui a área, então essa estrutura foi montada num ponto de fácil acesso. Apenas nesse ponto, há outros pontos de doações. O que mais que a população pode fazer para ajudar as famílias afetadas aqui da região? A população pode se dirigir aqui o campo do Senhor Adelino, na Vila Cauí, ou nas administrações locais. A nossa administração, tanto na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1 ou Parkway. Perfeito, Neila. A gente está mostrando toda a estrutura montada, até agora o que foi arrecadado para auxiliar essas pessoas. A gente relembra, 60 famílias que ficaram desalojadas foram afetadas diretamente por conta dessa enchente ocasionada pela cheia do córrego Riacho Fundo, algo que não é novidade. A gente já vem mostrando, inclusive aqui no DF no ar, há vários anos toda essa situação que acontece, e o administrador interino está aqui à disposição. Caso você tenha alguma pergunta, pode fazer que eu repasso para ele. Eu tenho uma pergunta, sim, Schwab. A gente pode pensar de 2 maneiras, né? O poder público pode pensar que agiu rápido quando ontem a situação estava fora de controle e foi montada em uma tarde uma força-tarefa. Mas para quem mora nessa região e sabe que isso acontece todos os anos, no começo do ano, pode pensar que essa ajuda demorou um pouco a chegar. Eu queria saber se não tem como a gente prevenir, sabendo que no começo do ano tem chuvas como essas, que é uma rua, é uma área de risco. Eu falei aqui que tem 22 áreas de risco no Distrito Federal mapeadas pela Defesa Civil. A Vila Cauí é essa. Não tem como montar uma força-tarefa antes do Natal e do Réveillon
para quando essas chuvas chegarem, a gente já ter uma assistência maior, a gente precisa esperar o caos chegar para depois tomar uma providência e mobilizar toda a cidade. A gente ficou a manhã inteira buscando pessoas, não tinha ninguém para falar do Núcleo Bandeirante, nem assessoria de imprensa. A turma queria que a energia fosse desligada, com medo de choque. Mas eu queria saber se não tem como prever de uma certa maneira, não é porque é um desastre natural, a gente não tem como prever a chuva. A gente tem o Instituto de Meteorologia, que traz previsão de chuvas fortes, a gente tem uma área de risco, a gente precisa se antecipar. Eu queria saber se existe algum projeto para chegar antes do estrago. A administradora Neila faz uma pergunta interessante lá do estúdio, que ela relembra a recorrência desse tipo de situação aqui na Vila Cauí, que as pessoas vêm reclamando, isso vem acontecendo há vários anos, da enchente do córrego que vem afetando as casas. A administração já se movimenta para prevenir que isso volte a se acontecer? Há um planejamento preventivo? E se sim, qual seria? Sim, tem um planejamento corretivo. Nós temos um estudo, né, feito pela Defesa Civil, que tem uma margem, em média, de 250 famílias que são afetadas diretamente com essas enchentes. Então, o planejamento seria a gente relocar essas famílias, né, para poder a gente fazer obras, que já iniciou a obra com gabiões, né, em toda o leito do córrego, esses gabiões que evita erosões, entendeu, do córrego. Então, o planejamento é o estudo para que a gente possa, porque essa aí é uma área, né, uma área de muita nascente. Então, toda vez que chove, é muita água correndo pro nosso córrego. E termina transbordando e atingindo essas famílias que moram muito próximo ao córrego. E esse estudo tem alguma previsão dele ser aplicado na prática? A previsão, a governadora Celina Leão, né, determinou que fosse tomada todas as providências daqui para frente. Perfeito, Neila. Então, já fica o recado para a população, que é esse estudo para realocar as pessoas que estão próximas ao córrego. Esse estudo vai ser levado na prática e a gente fica aí no aguardo realmente da ação prática dessa realocação, até porque essas famílias, elas já dormem com medo. Mas a gente volta daqui a pouco para poder falar desse assunto. Obrigada, Choab. Agradeço o entrevistado. A gente faz um trabalho crítico mesmo. O jornalismo está aqui para gerar as perguntas para que elas sejam respondidas, né? O GDF criou uma força-tarefa no começo do ano passado, por causa de situações que foram alarmantes no ano passado, no Sol Nascente, em Ceilândia, que foi uma das áreas que foi bem afetada no ano passado. E aí se desfez esse grupo. Então, a gente tem que aprender com todo esse remanejamento, com todo esse investimento, que no próximo ano a gente vai passar por isso de novo. E que a gente pode montar essa força-tarefa antes da chegada da chuva, para não ter que correr para se mobilizar depois. É uma crítica construtiva. E, claro, a gente está aqui agradecendo todo esse esforço que é feito para poder abrigar essas pessoas. E você também pode fazer parte doando, tá? Obrigada, Choab. Agradeço o administrador.